Olá, Milton. E Deu certo? Aline, Tudo tudo bem? bem? Tudo. E com você? Tudo ótimo. Ô, Milton, o que que a gente faz com a pessoa que marca a live para uma hora e na verdade é em outra hora? Isso é sinal de estresse? Que é em outra hora. Não, é agora, mas eu tinha marcado. Tá. A gente tem uma diferença de fuso horário de Portugal para o Brasil, né? Aham. E agora a gente aqui está em horário de verão e eu me esqueci disso e achei que ainda a diferença era de 3 horas. Então eu, Ah, eu achei que era às 4 da tarde. entendi. Você quer? A gente pode adiar. Pode ser mais tarde, não tem problema Não, nenhum. não, 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 de maneira alguma. É porque eu acho que eu tô sofrendo sobre estresse já. Eu acho que eu já tô com efeito. Não, isso daí é normal. Isso não é uma questão de estresse, não. Isso daí é. Tem que pensar em dois horários. A gente faz bagunça mesmo. A gente faz Mas, ô bagunça mesmo. Milton, então, Isso acontece, por exemplo, quando às vezes eu dou aula, né? Tem pessoas na Europa, na Itália, e daí muda o horário de verão aí e aqui, daí a gente, os dois lados erram, tá fazendo uma bagunça. É até acertar, mas é não, normal. foi engraçado, porque eu te mandei aquele WhatsApp, né? E você falou Uhum. tudo certo para 13. E aí foi aí que eu fui conferir. Eu falei, nossa, será que lá mudou o horário? E aí eu fui olhar o horário do Brasil. É, Enfim, não é estresse. Em tudo si, bem. né? Pode até ser, mas não necessariamente, né? Não necessariamente, né? Uhum. Bom, então assim, deixa eu começar essa live. Eu vou aqui já enviar uns aviõezinhos, convidar aqui um pessoal para assistir conosco. Essa lives para mudança. Hoje vamos falar sobre gestão de estresse com o professor Milton Marino e o pessoal que já está aqui conosco, que convide pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto. A ideia dessas lives é sempre trazer muito conhecimento, fazer com que a mudança realmente aconteça. E eu tenho certeza que hoje isso vai acontecer. O professor Milton Marino é professor há mais de 30 anos, né, Milton? É Dessa 35 já. filosofia. Hã? 35 já. Uau! Quase os 40, daqui a pouco eu vou dizer, o professor já quase há 40 anos. E com essa carinha aí de novinho ainda, né, Milton? Ainda bem. E aí, vamos falar sobre esse tema que afeta a maioria da população, né? Eu dei uma olhadinha aqui nos dados de Portugal e 80% da população é afetada por esse termo, né? Por essa terminologia, mas vamos entender mais ao longo dessa live o que que é isso, o que que é o estresse. Tá. E, e aí eu te pergunto, assim, inicialmente, Milton, estresse é algo positivo? Depende. Primeiro, a gente precisa entender o que é estresse, né? Estresse é um conjunto de reações do organismo, que acontece o quê? Agressões. E essas agressões, elas podem ser de ordem física, psíquica, infecciosa, até a atividade física, férias pode ser estresse, entendeu? Você tem um acontecimento externo, esse acontecimento mexe com você de alguma forma, e ao mexer com você de alguma forma, vai gerar uma série de reações. Entre Tá. essas reações, a um estímulo agressor, você tem a reação orgânica, que seria, no caso, a ativação do sistema simpático, com liberação de adrenalina, e essa a ativação do sistema simpático leva a uma série de alterações físicas e psíquicas. Sim. Tá? Então, esse é o estresse. E ele acontece o quê? Ele acontece mediante muita coisa, né? Certo, mediante diversos estressores, tá? Mas é todo estressor que vai levar você a uma doença adaptativa, tá certo? Não, não é. E na maior parte das vezes, você ter estressores são fundamentais para a realização de coisas.
Então, a falta de estresse, ela é tão ruim, a falta de estressores é tão ruim quanto o excesso de estressor. Por isso, atualmente se pensa numa definição que é chamada de eu-estresse, ou seja, aquela quantidade de estressores com as quais você consegue lidar. Tá? E o estresse, ele passa por 3 fases, tá? Segundo Seeley, são 3 quem iniciou o estudo de estresse em 1954 foi Seeley, e ele colocou em 3 fases a evolução do estresse, né? E ele chamou essa evolução de síndrome de adaptação geral. Esse trabalho foi em 1936, que é, você tem um nível de adaptação normal, daí você tem um estressor, esse estressor leva uma reação de alarme, se esse estressor é mantido, isso vai entrar numa fase de resistência, tá certo? Na qual você tem um estressor, mas você consegue ainda sobreviver com aquilo, mas que isso vai levar a um esgotamento. E esse esgotamento, que é a terceira fase, a fase de esgotamento, né? Seria o burnout. Então Não, burnout é outra coisa. É outra coisa. É outra Mas coisa, é outro conceito. imagina assim, Milton. Então, eu me reformei, me aposentei, como falamos no Brasil. E eu acho que eu vou viver agora uma vida maravilhosa, sem estresse, né? Só descansar e usufruir da vida. Eu posso sofrer com isso depois de ter passado uma vida inteira agitada, com compromissos, sobre uma certa pressão. Eu posso sofrer com o fato de estar sem trabalhar e só fazendo atividades mais corriqueiras, digamos assim? Depende, como eu disse. Por exemplo, você está sem trabalhar. Tá, então o trabalho em si, ele não é um estressor, tá certo? Todavia, se você pensar nos estudos de estresse baseados na perspectiva do estímulo, existem 3 tipos de estudos, tá? Um primeiro é baseado um deles é baseado na perspectiva da resposta, ou seja, qual tipo de resposta que você tem àquela demanda. Outro é baseado no estímulo. Vamos ver quais os estímulos que causam mais estresse. E outra é uma resposta cognitiva. É você mediante ao estímulo e mediante a resposta. Certo? Então, normalmente quando se estuda estresse, se segue essas 3 vias. Se você pensar com relação à resposta baseada no estímulo, Holmes e Rey fizeram uma tabela em 1967, na qual eles colocavam quais eram os estressores e desses estressores quais tinham maior pontuação, levando em consideração que esses estressores, eles se somavam, tá certo? Eles se somavam dando uma pontuação, tá certo? Então, se você pegar em um ano e você tiver uma pontuação de estressores de 150, você está no parâmetro de anormalidade. Se você está entre 150 e 190, a probabilidade de adoecimento mediante estresse, e essa tabela é chamada de EVE, que é Eventos Vitais Estressores, tá? Se você tem entre 150 e 199, você já seria de 37% a chance de um adoecimento, de você ter uma doença adaptativa. Agora, quando você pensa no isso falando de um evento só especificamente. Esse evento especificamente realizaria esse pico de estresse, é isso? Não, isso não acontece. Por quê? O que você tem? Agora, nesse momento, você tem diversos estressores, certo? Alguns têm maior pontuação, outros menos. Por exemplo, se você for pensar em coisas positivas, aumento de salário é uma coisa positiva? Sim. Eu quero ganhar mais. Mas você ter mais dinheiro, ele é um estressor. Na escala EVE seria de 15.
Por quê? Você ganha esse dinheiro, já vem a preocupação de não perder esse dinheiro, já vem a preocupação em você investir esse dinheiro adequadamente, em você não fazer um investimento errado. Talvez você tenha que contratar alguma coisa ou alguém para gerenciar esse dinheiro extra, certo? Ou, normalmente, aumento de salário, se você é empregado, vem associado a uma mudança de cargo. Tá? Agora, qual seria o maior da pontuação? A morte de um cônjuge. Okay. Então, você está aposentado, você não tem nenhum outro grande estressor. Morre seu cônjuge. Esse é um grande estressor. É 100. Então, se ele tiver esse 100 mais uma mudança de cidade, ele já bateu. Aí tá certo? vai desencadear uma doença, possivelmente poderá desencadear alguma coisa física, é isso? Possivelmente. Então, o que acontece? Se você soma a morte de um cônjuge, que na pontuação IVE é 100, mais a aposentadoria, que é 45, só o fato dele estar aposentado e morrer o cônjuge, ele já está com o pé na cova, né? Tô brincando. Mas o que eu estou querendo dizer? Isso é muito comum. Isso é muito comum, por exemplo. Você tem um casal de idosos, ele se aposenta, um ano depois morre a esposa e morre ele 6 meses também. depois ele morre também. Sim. Entendeu? Então, agora eles estão com uma vida agitada, eles estão correndo o tempo todo, eles estão com 1000 atividades. Não, eles não estão com nada disso. Mas você percebe que quando você pensa em estressor, às vezes, acontecimentos de origem emocional, como um divórcio, tá certo? Como a morte de um parente querido, ela é um estressor muito maior do que, por exemplo, você está com 1000 atividades. Porque o pessoal costuma confundir o estresse com burnout. Burnout é outra coisa. Tá? Então vamos entender um pouquinho o conceito de burnout. Tá? Quando você fala em burnout, quando que ele foi pensado? O termo foi cunhado em 1974. Tá? Ele foi cunhado em 1974 por Herbert Freudenberg, numa pesquisa que observava o status de voluntários em uma clínica gratuita de recuperação de dependentes químicos. Então, o burnout é uma síndrome que acontece, por exemplo, normalmente dentro de equipes de saúde. E ela foi catalogada pela primeira vez dentro da equipe de saúde. E é o quê? É um estado de exaustão emocional, física e mental, causado por estresse excessivo e prolongado. E que ocorre quando você se sente sobrecarregado, drenado emocionalmente e se sente incapaz de atender às constantes demandas. E o burnout, ele te dá aquela sensação de que tudo que você faz não tem sentido. Na síndrome do burnout, o que mais vem é a despersonalização do indivíduo, é a perda do sentido daquilo que ele está fazendo. É quase como uma apatia em relação ao mundo, é isso? Desperta uma apatia em relação a tudo ao meu redor, é isso? Porque ele junta uma grande exaustão emocional. Então, no burnout, você tem o quê? Uma queda no desempenho do trabalho. Tá? Mas o nível de estresse que você tem para entrar... As pessoas falam, estou em burnout. Não sabe o que é burnout. Burnout foi os médicos trabalhando na pandemia. Sim. O tempo todo sem parar. Aquilo é burnout. No meio da pandemia, eles pareciam um zumbi. E daí o que acontecia? Você tinha queda na qualidade do trabalho, porque ele começou a não vai ver mais sentido naquilo. Tá certo? Então, sim. Então você entendeu que são conceitos diferentes com um pano de fundo parecido. Tá certo? Com
pano de fundo parecido. O que pesa mais no estresse normalmente? É o aparecimento de um conjunto de doenças adaptativas. E essas doenças adaptativas estão associadas às mudanças químicas e hormonais que acontecem dentro do corpo daquele indivíduo, numa tentativa do organismo de se adaptar àquela demanda. Tá. Tá? Então, Que é gerado por quê? Principalmente por aumento da liberação de adrenalina, principalmente na fase de alarme, e finalmente uma grande liberação de corticoide já perto na fase de resistência, e que termina com a falência da suprarrenal quando entra na fase de exaustão. exaustão. Tá? Uhum. E é onde você tem risco realmente de morrer de trabalho, né? Morrer de estresse. Tá? Tá. Mas então, assim, voltando para aquela minha pergunta inicial, né? Se o estresse ele é algo positivo, ele pode ser Sim, dependendo do nível de pressão que eu consigo gerir. sim, Depois exato. eu posso passar por um período de resistência, onde o meu corpo está sofrendo com o efeito bioquímico dessa pressão. Isso, mas Aí você consegue manter os pratos as girando, entendeu? atividades e ter Isso. resultado. Mas aí, se eu E, continuo com essa pressão por muito tempo, sem gerar o equilíbrio bioquímico, vamos dizer assim, a homeostase do organismo, eu já passo para um outro nível, que seria o de. Não é exaustão ainda, né? no próximo Já nível seria, de exaustão. já Isso. seria onde Exaustão. desencadeiam, então, as doenças. Exato. As doenças ou a morte do indivíduo. As doenças elas já podem começar a aparecer na fase de resistência, certo? Uhum. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação entre alto e baixo estresse, Isso. certo? Então, vamos pensar na atenção. A atenção no alto estresse, ela é forçada. No baixo estresse, ela é dispersa. Tá? Como é que é a motivação? A motivação no alto estresse, ela é flutuante, porque você não consegue sustentar ela. E do baixo estresse, não tem motivação nenhuma. A pessoa não quer nem sair da cama, tá certo? Sim. Realização pessoal, tanto no alto estresse como baixíssimo estresse, a pessoa não se sente realizada profissionalmente nem pessoalmente. No baixo estresse, o que gera? Ele gera sentimento de apatia. E no alto estresse, sentimento de ansiedade. Em ambas, o esforço é grande. Portanto, uma vida totalmente descomplicada e sem estresse algum, ela é tão ruim quanto uma vida com um alto Claro. nível de estresse. Então, você tem que conseguir aí um equilíbrio dos seus estressores, a fim de que você consiga aí manter uma vida em o organismo e a psique em homeostase. Ô Milton, essa questão do equilíbrio, ela é um pouco subjetiva, né? Uma vez que o meu ponto de vista, ele é diferente do outro, né? Então, dizer assim que uma pessoa ela tem que então trabalhar só X horas por semana, por dia, tem que manter atividade física todos os dias ou 3 vezes na semana, enfim, definir um padrão, né? A ideia é essa aqui, definir um padrão para gerar esse equilíbrio. Isso não pode ser feito, né? Uma vez que no seu curso Yoga e o Caos, você fala isso sobre a visão da percepção, né? Então, um fator que é estressante para uma pessoa não vai ser um fator estressante para mim. Então, se eu mudo o meu ponto de vista em relação àquilo, eu vou mudar a minha reação também, Sim. né? Então, Essa é a grande crítica aos estudos que levam a sua perspectiva baseada no estudo de estímulo. Porque aham, entre o estressor e você e a doença existe você. E existe todo um modelo cognitivo com o qual você consegue gerenciar esses acontecimentos, conseguindo uma adaptabilidade e uma resiliência maior, a fim de que você passe por esse período de maior estressor sem o aparecimento
de uma doença adaptativa. Ok. Sim, Então, e chama-se isso coping do estresse, né? Coping ou gerenciamento do estresse, é tá? isso. Que vai Esse depender. gerenciamento, como é que a gente faz esse gerenciamento? Como que acontece? Tá. Esse gerenciamento ele pode levar em consideração a utilização de ferramentas de modulação ou de gerenciamento das emoções. Tá? E as emoções elas podem ser gerenciadas antes delas aparecerem, durante e após. Ok. Isso é uma ferramenta, né? Você conseguir fazer uma boa regulação emocional vai te permitir enxergar um estressor, uma situação, um estressor de uma maneira totalmente diferente, tá? Sim. Técnicas de curto prazo, que seriam o quê? Por exemplo, o relaxamento. O relaxamento no yoga é uma técnica de curto prazo e que diminui a liberação de adrenalina. O mesmo acontece com o quê? Com a respiração, o mesmo acontece com a meditação, tá certo? E ferramentas de longo prazo, né? De longo prazo. Seria, por exemplo, você conseguir manter o corpo saudável, então execução da atividade física regular, e isso auxilia você ao coping do estresse. Tá? Você conseguir manter uma perspectiva mental adequada, ou uma saúde mental adequada, tá? Não se colocando em situações que vão te colocar problemas, né? E, independentemente do que está acontecendo, e isso é muito feito pelos yogins, a casa está caindo, você consegue tirar o foco daquilo, né? Estou com uma dívida gigantesca, você fala, você tem aquela visão que tudo acaba, tudo termina e isso vai se resolver. Sim. É só uma E fase. você, isso, e você conseguir ter essa mudança de condicionamento, ela auxilia você com o desafio, com a ameaça, com o dano que um determinado estressor pode fazer. Ok. E daí vem os estudos na perspectiva cognitiva, né? E é justamente nessa área, na área de manutenção da saúde física, na utilização de técnicas para manejamento da liberação da adrenalina e do corticoide, que o yoga entra como um grande aliado. E, a longo prazo, na mudança de expressão de genes, certo? E essa mudança de expressão de genes vai te permitir, a longo prazo, uma perspectiva diferente e vai permitir com que características e acontecimentos do momento atual não sejam passadas para a sua próxima geração. E isso é muito comum nos estudos de depressão, né? Sabe-se que filhos de mães depressivas têm maior chance de ser depressivo do que aquelas que não têm, tá certo? Isso E conta filhos de mães significativamente. depressivas que fizeram alguma técnica que auxiliou elas a mudar a perspectiva têm menos chance de ser depressivos do que aqueles que não fizeram. E o yoga, ele entra aí. Então, o yoga, ele entraria onde? É, no processo de regulação emocional, tá certo? Processo de regulação emocional, tá? Na mudança em pequenas alterações genéticas que poderiam ser transmitidas, no aumento da felicidade, por exemplo, no exercício da gratidão que você faz, por exemplo, durante o puja, Sim. tá? Então, quando você pega fatores associados à felicidade que tem a ver com a sua capacidade de gerenciamento do estresse, você vai perceber que 50% é genético, 10% é circunstancial, certo? E 40% estão associados com atividades intencionais. Tá? Então,
nada, você já tem a capacidade aí de gerenciar 40% da sua felicidade da sua vida, indo além da sua característica genética, tá? Então, como aumentar a felicidade? É ter maior prazer e se sentir positivo nas coisas que você faz, conseguir gostar tanto de fazer alguma coisa e ter propósito na execução daquilo, que isso leva ao engajamento no sentido de flow, tá? Ter conexões sociais, é fundamental conexões sociais, e isso nós sofremos muito na pandemia, com a perda das conexões sociais. Claro. Tinha pessoas que ficavam doentes só com aquilo. Sim. Tá? Você conseguir ter uma perspectiva otimista da realidade, em vez de um posicionamento pessimista. Você conseguir sentir gratidão, mesmo na situação. Isso é muito comum dentro, por exemplo, do Bhakti Yoga e do exercício do Bhakti, porque os Bhaktas, eles se apaixonavam. A ferramenta é uma ferramenta de fazer se apaixonar pelo que você acredita ser Deus. Seria isso. Ou porque você entende ser Deus. E ao se apaixonar por isso, tudo que vem dele, ou seja, todas as experiências de vida, tanto as experiências positivas quanto as experiências que nós chamamos de negativas, elas passam a ser vistas como um presente. Claro. E a partir do momento que você incorpora isso e passa a viver isso perfeitamente, imediatamente você faz o coping no estresse imediato. É o estado de santocha. Isso gera um estado de felicidade que independe dos acontecimentos externos. Outra forma que o yoga faz isso também é através do exercício de uma norma ética chamada Ishvara Pranidhana, que tem a ver com Bhakti Yoga, que tem a ver com Puja. É a sua capacidade de, não importa o que acontecer, tudo que vier, eu entrego nas mãos do Senhor. Então, por exemplo, você pega todos os objetos familiares, tudo que você tem não te pertence. Você é um zelador, você é um gerenciador dessas coisas que foram ofertadas para que você tivesse experiência na vida. E a partir daí, quando você consegue mudar internamente essa chave, imediatamente faleceu um ente querido. Mas ele já não era seu. Então você sai com isso o sentimento de posse. Muito interessante, ao falar nisso, é muito interessante, porque quando você pega a língua sânscrita, não tem pronome possessivo. Não existe pronome possessivo. Pensa numa língua que não tem pronome possessivo, né? É o sânscrito. Então, quando eu falo que algo é meu, eu utilizo um pronome reto, um pronome pessoal, só que declinado no genitivo, que dá essa sensação de posse. O genitivo tem essa característica. Ou ele fala detalhes, isso é utilizado para dar detalhes a respeito de uma determinada coisa dentro da oração, ou ele dá esse sentimento de posse. Então, eu não tenho pronome possessivo. Eu pego o pronome pessoal e declino ela na forma genitiva. Então, Mamanama, Milton Mahodayora. Meu nome é Milton. Mas esse mama não é meu. Seria o nome dele. É Milton. Sim. Entendeu? Este corpo, né? Essa pessoa que você fala é a Aline de Holanda. É a Aline de Holanda. É esse o raciocínio. Então, essa despersonificação com relação ao sentimento de posse te permita viver o presente independentemente do passado e do futuro, porque excesso de passado é depressão e excesso de futuro é ansiedade. Ô Milton, e me diz uma coisa, depois desse estágio, imagina uma pessoa que então está vivendo a exaustão, né? Então ela já está ali com alguns sintomas já no seu corpo, alguma doença ou assim. É reversível? Tem como mudar essa situação ou não? Sim. Já era. É reversível.
tanto como com relação a uma mudança cognitiva. Então, o que muda não foi o estressor em si, o estressor continua, mas você consegue fazer uma mudança de estilo de vida. Por exemplo, você acrescenta uma atividade física, desde que a atividade física não se torne um estressor, mas se torne uma coisa boa. Por exemplo, eu passeio com meus cachorros todos os dias. Isso, para mim, é um desestressor, não é um estressor. Ok? Eu Mas gosto de passear imagina com uma eles, pessoa que está fresquinho. sofrendo, ela vai fazer, aí vai começar a correr. Um exercício de Sim, alta intensidade. Isso pode ser um outro fator pode ser um de fator, estresse. pode ser um estressor. Ou não. Que se Certo. sabe, olha, se você, 3 vezes se você fizer meia hora de exercício 3 vezes por dia, tem o mesmo efeito para uma pessoa deprimida que a medicação antidepressiva. É sério? Sim, sim, isso já se sabe, isso já é mais do que batido. Então, por que se dá o raio do antidepressivo? Se dá o raio do antidepressivo porque às vezes a pessoa está tão ruim, que você não vai conseguir pôr ela para correr. Pois é. Não Porque quer sair da cama, né? Não quer, isso não quer ver a luz do dia, né? só, só se tiver um personal que cata a pessoa pela orelha e faz ela correr, ou algum familiar que faça isso com a pessoa, até que a pessoa consiga gerenciar sozinha essa demanda. Tá? Então, quando você tem o aparecimento das doenças adaptativas, no caso do estresse patológico, ou seja, você não consegue se adaptar e entra na fase de exaustão, no aparecimento das doenças adaptativas, aparece muita coisa. Desde coisas associadas ao aparelho locomotor, como fibromialgia, lombalgia, braquialgia, aparecimento de hipertensão arterial, de gastrite, úlcera, doenças dermatológicas, como psoríase, eczema, vitiligo, tá certo? Alterações hormonais diversas, afinal de contas, você está o tempo todo com corticoide, alta adrenalina alta, e infecções recorrentes como os zoster, gripes, herpes, até que, em determinado momento, uma dessas doenças torna-se tão grave que a pessoa não consegue voltar. Mas a melhor forma de você resolver um estresse é tirar o estressor. Claro. Tá? É efetivo. Tá? Quando isso não é Mas, possível, se, vo se você não consegue tirar o estressor e mudar aquele estilo de vida, você pode acrescentar coisas que vão te auxiliar. Então, por exemplo, treinar para respiração 2 vezes por dia durante 30 minutos. Começa devagarzinho, aumenta. Ou faz respiração mais descontração. Isso vai te ajudar a resolver a questão a curto prazo. E, aos poucos, por exemplo, com análise, com um acompanhamento de um profissional, você conseguir modificar a maneira com a qual você enxerga a realidade. Porque o profissional de saúde mental, ele vai te auxiliar a rever os seus próprios condicionamentos. E assim, te dá uma nova visão de realidade, uma nova visão de mundo. E daí você consegue reverter essas doenças e lidar com elas até que você consiga reduzir ou minimizar o estressor. Tá? sim. Ô Milton, você acha que no mundo que nós vivemos, né, nesse mundo VUCA, né, volátil, complexo, incerto e ambíguo, você acha que a tendência é que o estresse ele seja cada vez mais presente e cada vez mais cedo Não, na sociedade? não acho. Não acho. Isso vai depender da nossa capacidade de lidar com a situação. Isso aqui é maior estressor. Para pensar. Num animal, herbívoro indo tomar água numa época de seca. Consegue imaginar isso? Sim. Ele não consegue beber água, cara. Ele bebe água assim com o olho assim pro lado, assim, ó. Imagina o nível de adrenalina daquilo, né? Imagina
você tendo que lidar com essas situações da natureza. Isso era muito estressor. Imagina, para pensar as mudanças que os nossos avós sofreram. Então, para pensar, eles passaram pela gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, mas tudo Claro. começa com a Primeira Guerra Mundial. Mal terminou a Primeira Guerra Mundial, vem a gripe espanhola. Depois da gripe espanhola começou a Segunda Guerra Mundial. Cara, isso a gente está falando de 60 anos, sem contar a quebra da Bolsa de Nova York. Você quer mais Sim, estressor que isso? Então, verdade. eu sinto assim que os desafios eles continuam. Ele está muitos desafios. A humanidade ela passa por muitos desafios. A nossa tendência é achar que no nosso momento o desafio é maior do que o momento que viveu, Claro, que a os gente nossos espera o ancestrais nosso viveram no umbigo, né? passado, tá? Mas é tudo uma questão de adaptação àquele momento. Adaptação àquele momento. Tá? E eu sinto que os nossos ancestrais se adaptaram, né? Senão a gente não estava aqui. Se não tivesse se adaptado. Tá? Sim, Então, esses são os desafios que nós temos com relação ao mercado e ao mundo líquido, né? Que a gente está vivendo na atual modernidade, tá? E que, por exemplo, a geração dos nossos filhos já são muito mais adaptadas. claro. Para pensar, quando você era adolescente ou adulto jovem, homossexualismo era um tabu, né? Sim, Você não via programas com pessoas, homens se beijando assim. Isso, até na Índia, há pouco tempo atrás, nos filmes as pessoas não se beijavam na boca. Não podia. Homem e mulher não se beijava na boca. Então, você pensar em relacionamento aberto, hoje em dia relacionamento aberto é até careta, né? já tem outros tipos de relacionamento, né? Sim, é careta, né? Hoje em dia já se pensa em poliamor, em trio. E É, se você falar isso pro meu pai, para minha mãe, pro meu sogro, isso daí não cabe na cabeça deles. Mas é, para minha filha, por exemplo, identidade de gênero, né? Identidade de gênero. Um coleguinha dela mudou de gênero sexual e eu perguntei como foi para você. Uma pessoa muito próxima. Ah, normal, cara. Não tem, tem nada. Isso não é questão. adaptação é muito fácil, né? Já adapta-se muito facilmente, não Isso, é? isso, isso não é questão. Agora, pensa nos seus pais. Imagina se o pai recebia o filho e o filho não tinha nem coragem de falar que ele é gay. Nem Claro, coragem. Os pais nem ficavam sabendo sim, disso. Hoje em dia, se conta para os pais adaptam. E isso varia de sociedade para sociedade. Aqui no Brasil, é assim. Mas eu estava claro. vendo um filme, uma série grega, que chama o Maestro e o Mar. E você começa a ver, ela é recente, se trata num período da pandemia, então tem 2 anos, 3 anos a série, e a questão do, da família e do menino que estava se descobrindo homossexual em ter que contar para a família e lidar com isso, né? E todas as questões de machismo, e que são estressores, né? Que são estressores, Claro. porque se para você enxerga o seu filho, tanto faz ele ser qual o Orientação gênero sexual. que ele se enxerga, se ele se enxerga como mulher ou se ele enxerga como. Se isso para você não é uma questão, isso não é um estressor. Se isso Claro, para você é uma grande questão, se transforma num estressor gigantesco. sim, Entendeu? Sim. sim. Olha só, então assim, voltando nessa ideia, né, de formas como a gente pode gerenciar, manejar o estresse, no curso, no seu curso Yoga e o Caos, e até para quem está aqui assistindo,
Vou falar aqui dos cursos que eu já fiz até hoje de estresse, Milton. Esse curso foi o mais fantástico de todos. E não é porque estou falando com você, é porque realmente é muito completo. São 4 horas de curso, né? Tem ali todas as explicações possíveis e fundamentadas na ciência, né? E aí você fala também das técnicas que você acabou de citar aqui, que o yoga ajuda e auxilia nesse processo. Então, para a gente concluir aqui a nossa live, vamos só recapitular. Então, formas que a gente consegue gerenciar o estresse dentro daquilo que a nossa filosofia nos dá, né? Tem para nos auxiliar. Vamos lá recapitular. Então, meditação. Tá, então vamos lá. Do ponto de vista técnico para ação imediata. Meditação diminui a liberação de cortisol, aumenta o sistema nervoso parasimpático em detrimento de simpático e aumenta a liberação de melatonina, melhorando o sono. Técnicas de respiração, principalmente as técnicas de respiração com respiração longa, lenta e com retenções longas de ar. Todas elas aumentam imediatamente o parasimpático de uma maneira tão grande como se tivesse injetado uma droga. Tá? Técnicas de respiração e técnicas de corporais e de relaxamento não só atuam na liberação do sistema parasimpático e na redução de corticóide, mas também elas levam à capacidade de liberação de traumas e condicionamentos. Por quê? O ato de meditar é se concentrar num foco. Ao se concentrar nesse foco, você tem uma mudança no padrão de onda eletroencefalográfica, fazendo com que você mergulhe no que nós chamaríamos de inconsciente. Então você tem, inicialmente, uma onda beta, que muda para uma onda alfa, que é o momento no qual o corpo relaxa e a mente consegue ficar concentrada, e finalmente o aparecimento de imagens que vêm do conteúdo do inconsciente, que seria a onda teta. Quando isso acontece, isso também acontece no momento que você sonha, quando isso acontece, você tem a oportunidade de ressignificar uma determinada experiência. E essa ressignificação vai permitir com que você mude a sua visão de mundo. Tá? Tudo que você sente, ele é escrito no seu corpo, porque o corpo ele é muito plástico e ele responde imediatamente aos seus pensamentos e emoções, gerando contraturas involuntárias. Ao executar o asana, você vai liberar essas contraturas involuntárias, fazendo com que memórias do passado venham à tona. E ao vir à tona, e se você conseguir ressignificá-las, imediatamente você tem a liberação desta área da psique, do seu corpo que estava constrita, tá? Liberando. Você tem as técnicas de puja, que vai permitir com que você aumente a sua felicidade, com que você consiga fazer uma regulação emocional melhor, porque ele gera uma mudança cognitiva sobre o que é importante na sua vida e o que não é. E os mudras, por exemplo, eles geram situações de mudanças de pensamento, como, por exemplo, uma execução do Shiva Mudra leva, por exemplo, a um apaziguamento dos pensamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue dormir porque o tempo todo está vindo um monte de coisa na cabeça, isso pode ser uma técnica muito interessante. Então, e além do mais, para aquelas situações de estresse que se desencadeiam como depressão, e isso acontece, isso chama... qual é o nome disso mesmo? Síndrome de desamparo aprendido, que foi estudado por Seligman. A síndrome de desamparo aprendido é como pode a ansiedade se transformar em depressão e conviver as duas coisas juntas. E é justamente nesse sentido que a atividade física moderada regular, ela atua aí como uma ferramenta antidepressão. Fantástico.
A nossa prática ela é muito completa, né, Milton? Ela vai atuar de diversos campos, em mas diversas coisas. sempre com esse foco, né, Sim, de gerir o sim, indivíduo, permitir que o indivíduo gerencie sim, esses distúrbios bioquímicos que vão afetar o seu sim, corpo sim, e que vão desencadear aí o sim. estresse ou a Num primeiro momento. ansiedade. Sim. Sim, então ele vai agir de momento imediato na bioquímica corporal, no momento medial permitindo que você faça uma regulação emocional e modifique sua mudança de mundo, e no sentido a longo prazo, numa mudança genética. Genética. É Sim, incrível. sim, Eu gostava de falar mais sobre esse tema, ele realmente faz. Eu preciso sempre estar muito atenta a isso, porque, embora eu tenha essa voz assim mais suave e tal, eu sou uma pessoa muito agitada e às vezes eu perco o passo do ponto. Então, eu preciso constantemente estar atenta ao estresse, sabe? uhum, E é por isso que eu volto a frisar que quem passa por isso, quem aqui está nos assistindo e passa por essa situação de estresse, que constantemente se vê afetado por isso, que ou fale com o Milton, ou entre em contato com o Milton para aprender mais e fazer esse curso dele, Yoga e o Caos, que vai falar sobre estresse e vai permitir aí uma mudança de vida e uma visão também diferente sobre aquilo que é o estresse e as formas que a gente pode gerenciar. Milton, eu te agradeço pela tua disponibilidade de sempre, pelo teu carinho e é isso. Faço aí o convite para o pessoal de seguir e entrar em contato contigo para falar mais sobre esse tema e sobre outros temas, né, que você ensina já há tantos anos. E é isso. Muito muito obrigada obrigado pelo pelo teu convite, Edine. tempo. Foi muito Imagina, é gostoso. sempre uma Obrigado. honra para mim e um prazer falar contigo. E a todos que estiveram aqui conosco também, muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê muito em breve, não Combinado. é? É isso. Um beijo grande. Obrigada. É isso.